O programa Terra, Meu Amor, hoje traz para a nossa conversa, para o nosso Diálogos para a Sustentabilidade, a educadora Yara Magalhães, uma grande amiga, um ser humano luminoso que tem uma trajetória longa de coerência e congruência no cuidado com a Mãe Terra, em ações de educação. E a Yara, além de todas as qualidades pessoais que ela tem, ela é membro do Instituto Caliandra de Educação Integral e Ambiental e é coordenadora do Centro de Referência em Educação Integral e Ambiental, CREA. Esse nome é lindo, né, Yara? Belíssimo. Uhum. Aqui de Brasília. Uhum. E Yara Magalhães é uma cidadã planetária, mas chegou nesse mundo no Ceará, em Quixadá, viveu em Morada Nova, e ela diz que a história de vida dela realmente é a partir do ser sertanejo, onde ela enraizou esse contato com o nosso planeta. Yara, querida, é um prazer enorme estarmos juntas aqui. E, como sempre, no nosso programa Terra, Meu Amor, nós começamos com um poema. E, fluindo na ordem natural das coisas, eu tinha preparado um poema, mas Yara me trouxe um poema que eu achei belíssimo e acho que vou brindar o início do nosso encontro com esse poema, que é de um poeta moçambicano, Armando Arthur, e o título do poema é Urgência de Viver. Urgência de viver, urgência de ser. É urgente inventar novos atalhos, acender novos achotes e descobrir novos horizontes. É urgente quebrar o silêncio, abrir fendas ao tempo e, passo a passo, habitar outras noites coalhadas de pirilampos. É urgente içar novos versos, escalar novas metáforas e trazer esperanças recalcadas pela angústia. É urgente partir sem medo e sem demora, ir para onde nascem os sonhos, buscar novas artes de esculpir a vida. Que convocação extraordinária sermos convocados para essas mãos artífices para esculpirmos a vida. E de fato, né, Yara, nesse momento nós estamos recebendo esse convite, né, para lidarmos, e como o nosso tema do Terra, Meu Amor, é essa convocação, através do amor, construirmos um mundo sustentável, como é que você coloca para os nossos telespectadores esse convite, para essa leitura de sustentabilidade e convocar esse ser criador? A gente tem dois tipos de convite para isso. Um primeiro convite, a gente já nasce com ele impresso. É o convite à bondade, o convite à beleza, o convite à alegria, o convite à solidariedade. Todo mundo tem. Ele já nasce funcionando. O segundo convite, ele vem a partir da dor. Quando a gente não ouve esse primeiro, vem um segundo pela dor. É o que está muito forte agora. Nós fomos construindo uma sociedade pautada no econômico, nos valores superficiais, e esse mundo começou a gritar por socorro. E não só a terra grita por socorro, os filhos da terra, mais ainda. Porque a terra é poderosa, ela tem muita força e muito recurso. Nós somos frágeis. Uhum. E o grande grito agora é da humanidade. Então, nós precisamos ser atentos ao primeiro, que é um convite muito lindo, e ao segundo, que é um convite de dor, mas que tem sua beleza também. Uhum. E esse convite primeiro que surge a partir da própria construção de filhos e filhas da Terra, né? Como um DNA impresso em nós, né? A nos lembrar que não podemos viver sem água, que somos água, que não podemos viver minerais porque somos os minerais, que não podemos viver sem árvores porque temos os nossos pulmões,
toda a ramificação que as árvores nos apresentam e podemos ver nas florestas. E por que você acha que, de alguma forma, nessa nossa sociedade, nós construímos uma fantasia de que estamos separados, como Pierre Weil nos lembra, uma fantasia de separatividade? Como curar essa fantasia? Agora a gente tem um chamado que está na mídia, está em todos os processos ecológicos que estão acontecendo, que é o chamado para a sustentabilidade. Então, eu me assusto um pouco com esses nomes assim muito badalados. Uhum. Mas, à altura dos acontecimentos, a gente não pode deixar a mídia de lado. Sim. Então, está na mídia, vamos falar sobre ele. Então, o chamado à sustentabilidade é uma resposta para essa angústia, uhum, para essa dificuldade. Porque a gente vive, a nossa realidade é uma realidade paradoxal. Nós vivemos um mundo que não nos satisfaz. Qualquer rodinha social, o primeiro assunto são as loucuras do mundo. Está em todas as rodas. Toda a violência, toda a inversão de valores. Os medos. Os medos, o tipo de sociedade que vive em grades. Uhum. E, ao mesmo tempo, nós não gostamos dessa realidade, mas nós fazemos tudo para preservar. Pelo medo da mudança, será? Não, eu acho que é como se fosse uma programação. Não há o refletir. Uhum. Porque a própria sociedade industrial e de consumo, ela precisa que a gente pense pouco. Porque se pensar, pode não comprar. Uhum. Então, a gente vai sendo induzida a viver sem pensar. Da mesma forma que nós somos induzidos a não fazer, comprar feito. Eu tenho 78 anos, então eu tenho um testemunho de outras épocas em que a gente fazia, não comprava feito. Mas, aos poucos, a questão de comprar pronto passou a ser até um sinônimo de honorabilidade. Uhum. Né? É uma coisa humilhante você ter que fazer as coisas. Então, isso. Você precisa comprar pronto. E isso subtrai uma oportunidade de uma experiência de realizar. Esse seu poema faz esse link, né, uma metáfora maior com esculpir a vida, mas também um dos processos de sensibilização talvez seja esse, de voltarmos a resgatarmos o prazer de ter uma relação mais cotidiana, mais próxima com as mãos artesãs, aquelas que fazem, que plantam, que colhem, que fazem o bordado do vestido da filha, que ajudam o filho a enfeitar o caderninho da escola. Essas relações cotidianas, e que tem uma dimensão extraordinária na construção do ser que somos. Uhum. Não é, Yara? Uhum. Você vê isso que você citou agora, do caderninho das crianças. Você vê que esse paradigma consumista, ele está sempre trazendo pronto o que você podia fazer. Uhum. Então, nós temos os adesivos. Por que fazer? Comprar pronto, só cola. Né? Então, é uma cultura que foi se distanciando dessa vivência mais pura, mais interior, sem querer tirar o valor do que se compra pronto. Sim. Da tecnologia, do que se facilita a vida. Só que a gente precisa pensar, precisa refletir, precisa avaliar e saber quando a tecnologia é boa para nós e quando ela nos mata. Isso que você está trazendo é muito importante, porque uma das coisas que eu sinto como um desafio nas mudanças de atitude sugeridas pela educação ambiental, pela sensibilização, pela alfabetização ecológica, vamos dizer assim, é justamente romper um sentimento de impotência que a maioria das pessoas tem, a maioria de nós tem,
Existe um desafio colocado no mundo e nós, como parte desse cotidiano, envolvidos, né, com um tempo cada vez mais curto e não necessariamente tendo condições de perceber como, no cotidiano da minha vida, como dona de casa, como funcionária, como arquiteta, como médico, eu vou inserir mudanças nos meus padrões de comportamento que eu possa trazer novas maneiras de lidar com o meu tempo, com a minha produção, com a minha arte, com a minha mão artífice, né? Então, acho muito importante isso que você está trazendo, porque pode ser um portal de mudanças de atitude. A gente tem um exemplo fantástico, que era o Gandhi. O Gandhi, quando ele precisava refletir, e olha que ele estava entre dois poderes fantásticos, que era a revolta da nação dele e a dominação da nação europeia, que era a Inglaterra. Uhum. Então ele vivia entre esses dois apelos fortíssimos. E quando isso deixava o Gandhi sem condição de refletir, ele ia para a roda de fiar. Então ele tecia aqueles mantos que ele usava, eram todos tecidos por ele. A roda de fiar era o grande laboratório de reflexão dele. Olha só, é verdade. Então, aí a gente vai vendo que aquilo que nós deixamos para trás não devíamos ter dado as costas totalmente. Uhum. E que a gente sempre fará essa ponte quando fizer uma reflexão. Isso que você está trazendo é muito importante e nós vamos desenvolver no nosso próximo bloco. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Terra Meu Amor, hoje entrevistando a educadora Yara Magalhães. Yara, nós estávamos falando no bloco anterior sobre os desafios desse momento, mas dá para perceber que nós já estamos num processo de transformação, nós estamos numa abertura já de mudanças, né? Como que você poderia trazer para os nossos telespectadores a sua percepção desse processo? Então, eu podia, para facilitar e deixar bem sintético, citar para vocês uma constatação do ex-ministro José Carlos de Carvalho, ex-ministro do Meio Ambiente. Ele disse: nós saímos da indiferença para a preocupação. E agora precisamos passar da preocupação à ação. É muito comum as pessoas já sensibilizadas para a emergência de um novo paradigma, de um novo sistema de valores, que dê realmente felicidade a todos. As pessoas preocupadas com isso, elas falam muito e agem pouco. É comum, se você abrir esse assunto de ecologia, sustentabilidade, agressões à terra, vida infeliz, esse assunto rola. É verdade. É fértil. Tem material aí para... Fala-se demais, mas ações são mínimas. Então, acho que o ex-ministro foi no ponto. É preciso passar da preocupação para a ação. Pré-ocupação, uma ocupação prévia. Agora a ocupação. É ocupação real. Então, isso pressupõe uma mudança de valores, né? E o enraizamento de novas atitudes e de uma nova forma de estar no mundo. Como é que você percebe esse processo de mudança de valores e o enraizamento dessas mudanças no mundo? Então, a mudança de valores, ela tem uma característica interessante. Ela acontece até rápido. Dependendo da forma como você coloca, se você entra com elementos de simpatia para a causa, né? Você não entra muito agressiva. Então, sabendo fazer um certo encantamento com relação à natureza e à terra, como as pessoas já têm isso dentro, elas respondem fácil. A resposta vem logo. A nossa prática, tanto no Instituto Caliandra como no Centro de Referência, é que é fácil, chega rápido. A sensibilização. Sabendo sensibilizar, nós entramos com a arte, entramos com as aproximações à natureza,
Então, isso vem logo porque a pessoa tem dentro. É como se fosse um resgate de algo que já está ali. Tocou um sinalzinho, vem. Uhum. Só que isso dura pouco. Sensibilizar não é tudo. É preciso o processo sensibilização e enraizamento. Sensibilização, se você vai pelo encantamento, todos aderem na hora. Uhum. Mas alguns não chegam na esquina com esse discurso. Porque o vento leva. Porque as pressões são muito grandes. Porque a própria sociedade que está construída a partir de um paradigma econômico, ela tem também suas formas de encantamento. Uhum. Tem seus valores apregoados já, que às vezes a gente, em educação, às vezes a gente pensa, meu Deus, será que isso já vem na carga genética? Porque às vezes vem logo nas crianças, o consumismo. Porque é uma sedução, né? Uma sedução. Às vezes, criancinhas pequenas que não sabem nem falar, já estão exigindo dos pais aquilo que elas veem na publicidade. E isso Na muitas mídia, vezes está comprometendo a saúde das crianças. Você vê, as últimas pesquisas apontaram a obesidade infantil justamente em função do consumo inadequado de alimentos. A mídia vende o fast food, né? Até o consumo de álcool mesmo. As últimas pesquisas indicaram crianças a partir de 12 anos já consumindo álcool, porque há uma sedução na mídia, né, Yara? Então, é desafiador para um educador lidar com essa contraparte tão... Por essa dificuldade, porque eles também trabalham muito bem. Eles até trabalham muito melhor do que nós. O sistema de encantamento é fantástico, porque às vezes são iniciativas que entram com a agressão subliminar. Invade a pessoa sem ela perceber. Uhum. Depois ela está repetindo o discurso e repetindo as ações, nem sabe direito o que está fazendo, porque não teve tempo de pensar. Claro. Então, a mudança de paradigma passa por iniciativas que levem as pessoas a pensar. É verdade que você trouxe essa questão da publicidade, e isso remete a uma responsabilidade da grande mídia, porque pesquisas indicam que crianças estão ficando cada vez mais obesas em função da venda de uma imagem sedutora, né, de fast food, por exemplo. A questão do consumo de álcool, crianças consumindo álcool com 10, 11, 12 anos, porque as propagandas são sedutoras. Isso é um desafio para nós. Como é que o educador vai lidar com esse desafio que tem toda uma máquina, né, de sedução, de consumo, para um público que não está consciente e se torna, então, alvo fácil dessa estrutura, né? Como é que você vê esse desafio para a educação, Yara? Bem no começo do processo, no passo em que a gente sai da indiferença para a preocupação, a gente vai começar a notar um outro sistema de valores. Existe o sistema que preserva, existe o sistema que precisa só dar certo e dar dinheiro. Então, primeira postura, de que lado eu estou? Pode até a gente não estar do lado do pensamento ecológico em ações, mas ter vontade, já ter um chamado, já querer. Isso já é um começo. De que lado eu estou? Então, a partir daí, começam o valor da sensibilização que é feita, que começa a agir, e o fortalecimento disso que a pessoa tem dentro, que é muito bom. Sim, e que está lá. Está lá. Então, a gente tem que acreditar nessa semente. É preciso acreditar. Eu trouxe aqui também um pensamento sintético de Aurobindo sobre isso, e ele diz: todas as possibilidades do mundo estão esperando no ser humano como a árvore espera na semente. É uma metáfora mágica e que nos dá a medida desse momento e da educação. Se você não acredita que em cada ser humano, por mais transviado que esteja, existe essa semente, você não pode trabalhar.
Você tem que trabalhar sempre com essa semente que está dentro dele, não com o que ele aparenta. Uhum. É muito comum a gente ver pessoas que têm um bom discurso e supostamente um bom nível de conhecimento sobre isso, mas não nas escolhas, elas não resistem. Uhum. Por exemplo, uma pessoa me disse um dia, muito bom você se alimentar de orgânicos, muito bom você se livrar dos agrotóxicos. Mas se você olhar o preço, os agrotóxicos são inviáveis. Não pensou 5 minutos, porque o dinheiro que economiza comprando um vegetal, um legume com agrotóxico, vai gastar dobrado na farmácia. Claro. Não pensou, não foi além, assim, 5 minutos não deu para essa reflexão. E uma pessoa com um nível cultural muito bom. É verdade. E o que eu ia te perguntar é justamente nessa direção, porque você está falando de uma mudança de paradigma, uma mudança nos referenciais de valor. Né? E quando a gente pensa nas nossas crianças e nos processos de mudança que as crianças precisam adotar, quem leva isso são os professores, os educadores. E os educadores foram educados, o conhecimento adquirido foi no outro paradigma. Né? Uhum. Então, na verdade, nesse momento, o nosso desafio também é educar educadores. Sim. Como é que você vê isso, Yara? Isso, olha, tem uma afirmação que nós podemos fazer com conhecimento de causa, sem medo de errar. Os dois paradigmas não costuram, não somam, não se interam. Para você construir um novo sistema de valor que possibilite uma nova situação, que dê felicidade a todos, você precisa deixar para trás certos valores que vão inviabilizar o que você vai fazer no futuro. Então, isso é uma coisa que deve estar no começo também. Uhum. Se isso não for refletido, porque não se trata aqui agora de dar as costas para tudo, é de refletir. Sim. É de tomar posições honestas. Ressignificar é mesmo de não propósitos. Ser pensado, é de pensar. Pensar, né? E aproveitando essa metáfora do enraizamento que a gente está falando e da semente, a semente pode ter um potencial extraordinário, mas para que essa semente seja a árvore e amanhã a floresta, ela tem que enraizar. Né? Isso. É preciso que haja um enraizamento dessa semente, desses potenciais. Né? E você vê esse enraizamento acontecendo, você percebe isso frutificando na sociedade? Olha, essa semana eu tive uma demonstração fantástica. E para nós, fantástico, não é assim uma coisa fantasmagórica, não. Fantástico pode ser desse tamanho, mas é ser fantástico. Então, um sobrinho neto. No aniversário, geralmente, se multiplicam os presentes das lojas. Todo mundo dá presente de loja. E se multiplicam as pilhas, se multiplicam os plásticos, se multiplica tudo que a gente quer evitar, a gente dá à criança no aniversário como prêmio. Às vezes, ele pede aos pais e aquilo leva um tempo de economia para dar como prêmio. Então, vou eu lá, tia-avó, né? Dei algumas ferramentas, uma caixinha com ferramentas de cuidar da terra, algumas mudas e uns saquinhos de semente. Que lindo. Ele tinha acabado de mudar para uma casa. Então, perguntei, você quer plantar? Quero. Uns 6 meses, talvez, que isso se passou. Essa semana eu fui lá na casa da minha sobrinha e ele veio muito feliz me trazer um tomatinho da horta dele. Ai, que gracinha. Aí ele me disse, 5 anos. Deu 3, eu comi 1 e guardei 2. Então, isso está dentro dele. Se nós não fazemos esse contrabalanço do que os industrializados trazem, com todas as suas pegadas ecológicas, com toda a dificuldade que a terra passou para aquilo ser produzido, e com
compatível problema no lixão. Sim, claro. Né? Se só damos isso para ele, ele vai ser um predador. É verdade. É preciso essa contrapartida. É preciso ter uma noção dessa cadeia de produção, não só no início, mas também todo o processo que isso vai desencadear e vai gerar. Não é verdade? Precisa fazer as contrapartidas. Podemos tirar o menino da tecnologia? Absolutamente. Uhum. Claro que Mas não. precisamos estar alertas à contrapartida. Yara, querida, nosso tempo acabou. Eu gostaria de te fazer um convite. Eu gostaria que a gente trouxesse para os nossos telespectadores, fechando, novamente o nosso poema. E vamos fazer o seguinte, você lê uma estrofe, eu leio outra, e assim eles vão ter oportunidade de internalizar um pouco mais a beleza desse poema, desse nosso irmão moçambicano, Armando Arthur. Urgência de viver, urgência de ser. É urgente inventar novos atalhos, acender novos archotes e descobrir novos horizontes. É urgente partir sem medo e sem demora, ir para onde nascem os sonhos, buscar novas artes de esculpir a vida. Eu queria finalizar dizendo que eu, com a idade que tenho, já assisti muitos sonhos se realizar. Só que os nossos sonhos, nesse sentido, eles não são muito ambiciosos. São coisas pequenas, como isso do meu sobrinho. Foi um sonho que se realizou. Naquele mundo de tecnologia, e o menino, com 5 anos, já tem seu iPad, já, né? Naquele mundo de tecnologia, houve lugar no coração humano para um tomatinho. Exatamente. Que nós possamos, então, cultivar essas mãos jardineiras, enchermos esse mundo de jardins e de tomateiros. Até a próxima. Obrigada.